Os municípios do Alto Vale. Café com Notícias. Credibilidade, responsabilidade e precisão na hora de informar. Café com Notícias. Na Amanda FM. Bom dia para você, boa sexta-feira, tá no ar o Café com Notícias da Amanda FM, nesta sexta, véspera de feriado, 14 de novembro, espero que você esteja bem por aí. Bom dia, meu caro Aldo Pereira. Feriado no sábado é igual dançar com a prima, né, rapaz? Meu Deus, né? Meu Deus. É verdade. Me ajuda, né? Pelo menos no calendário, né? Mas ano que vem vai ser diferente, né? O que deu? Te molhou já? Cedo? Só pra variar. Tudo bem, Alex? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Tu sabe que eu gosto de animais, né? Ah, é? Gosto. Eu sei que você tem um certo receio, não vou dizer que certo receio. Eu gosto muito de animais, principalmente de cachorro, porque o cachorro, enquanto ele tá latindo, tá tudo certo. O problema é quando ele começa a rosnar. Os entendedores entenderão. Vamos nessa? Então tá bom. Vamos nessa, tá na hora do Café com Notícias, é sexta-feira e estamos com a Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Consórcio União, há 47 anos realizando sonhos. Faça uma simulação pelo 47 35 31 8200. Também com a gente a Blue Sol, do material de construção ao serviço do pedreiro. Conte com o crédito Blue Sol Reformar. CIA Propaganda, tudo para comunicação visual, personalização de frotas, fachadas em ACM, fabricação de outdoors e muito mais. Liga ou chama no WhatsApp 3521 4566. Com a gente ainda a Corte Imóveis, que é a única imobiliária correspondente Caixa Oficial da região. A empresa oferece as menores taxas de juros do mercado e conta com uma equipe especializada para transformar o sonho da casa própria em realidade. Corte Imóveis. Dê moradia aos seus sonhos. Telefone WhatsApp é 988281420. E com a gente também a Solar Vale, a maior empresa de energia solar de Rio do Sul, está de casa nova aqui na cidade e traz ofertas nunca vistas. É Black da Solar Vale que começa mais cedo, com o Esquenta Black Solar. Faça uma simulação pelo 47 3066 0333. No ar, o Café com Notícias de sexta-feira no rádio e no YouTube. Para você que tem a disponibilidade aqui de assistir, estamos ao vivo no YouTube também nessa sexta-feira, porque temos convidados, né, Aldo Pereira? E o assunto é muito importante hoje, né, Alex? Hoje nós estaremos falando sobre o trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Alto Vale do Itajaí pelo Serviço Geológico do Brasil, juntamente, claro, com a Defesa Civil, para nós termos aquela segurança que nós tanto precisamos, não é verdade? Para empreender, para tocar nossas vidas e para saber o que o futuro nos reserva também, por que não? Por isso, temos conosco aqui no estúdio o coordenador de Defesa Civil do Rio do Sul, Marcos Renato Roller, e o geólogo e pesquisador em geociências do Serviço Geológico do Brasil, o Júlio Lana, Aldo. Exatamente. Bom dia para vocês, obrigado pela presença, tudo bem? Bom dia, Aldo, bom dia, Alex, Olha. Bom dia, Júlio, bom dia aos ouvintes da Amanda FM e das demais plataformas do GCD. É uma satisfação estar novamente aqui, né? Satisfação é nossa. Não trouxe nenhum queijo, Júlio, bom dia. Ou da próxima vez, me avisem antes, queijo e doce de leite, hein? Mineirinho, rapaz, né? Mineirinho, se não trouxer queijo e doce de leite, não tem graça. E tem que ser lá da serra ainda, né? Opa, canastra. É, né? É bom. Eita. E veio bom. de lá, viu? A esposa trouxe. É bom. É diferente os produtos de lá, viu? É bom. O doce de leite que eles fazem lá, eu acho que não existe. Tá? Não, é incomparável. É verdade. Vamos falar de assunto sério? Por favor, Aldo. Roller, como é que está esse trabalho que vocês estão desenvolvendo para a gente entrar numa parte mais técnica aqui com o Júlio, por favor? Então, justamente, a palavra hoje vai ficar com certeza mais com o Júlio, porque é a parte técnica do levantamento, né? De uma das ações, mais uma das ações de uma série que a gente tem encaminhado este ano, voltado principalmente à etapa de prevenção, preparação e mitigação, porque é crucial investir muito mais nessas etapas, porque é importante trabalhar no antes do que no pós, né? Então é mais uma das etapas voltadas à prevenção, preparação e mitigação de risco da nossa cidade. Muito bom. Pois é, Júlio, nós tivemos aqui quase que 3 fases, né, do trabalho do Serviço Geológico. Uma delas foi a apresentação, obviamente, do trabalho. Na sequência já veio uma equipe de campo e agora está vindo a equipe com vocês.
Que fase que nós estamos agora? Que tipo de trabalho que vocês estão realizando, por favor, para daí a gente começar a fazer algumas perguntas que talvez você possa responder. Sim. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Alex, Aldo, Roller. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É um prazer, né, para mim estar aqui representando o Serviço Geológico do Brasil. O trabalho que está sendo desenvolvido em Rio do Sul é o Plano Municipal de Redução de Riscos. O que é o Plano Municipal de Redução de Riscos? Ele é um instrumento técnico voltado à prevenção de desastres e planejamento urbano, né, para mitigar eventuais perdas patrimoniais e principalmente de vidas humanas. Esse trabalho ele é um trabalho técnico que é desenvolvido em etapas e, como você bem disse, ele se iniciou alguns meses atrás com a vinda, né, de alguns pesquisadores nossos para fazer o lançamento desse trabalho aqui em Rio do Sul. Então, né, juntamente com a Defesa Civil, foram visitadas escolas, foi dada publicidade. Eu acho que o pessoal esteve aqui também para conversar com seus ouvintes, né? E, na sequência, foram realizadas 2 campanhas de campo. Uma em setembro, para levantamento das áreas de risco, e agora estamos finalizando no dia de hoje a segunda campanha de campo, finalizando, então, o levantamento de todas as áreas de risco aqui do município de Rio do Sul. Alex, você deve ter um monte de perguntas, né? Então, o que vocês têm encontrado? Tem alguma coisa muito crítica que vocês já conseguiram detectar aqui em Rio do Sul? Como tem sido esse trabalho? Então, Rio do Sul, acho que a população ela é muito consciente, né, dos problemas que existem no município. Então, durante a nossa trajetória aqui no município, conversando com vários moradores, isso é muito importante destacar que esse trabalho ele é um trabalho participativo, né? A gente conta muito com a colaboração não só da Defesa Civil, mas das informações prestadas pelos moradores, e agradeço a todos que nos receberam. Nós somos muito bem recebidos aqui. E os moradores são muito conscientes dos problemas que tem, né? Então, Rio do Sul é sabido que é um município que tem grandes problemas com enchentes e inundações, né? Nas partes mais planas aqui, nas várzeas e antigas planícies de inundação do rio Itajaí, tanto do oeste quanto do sul e o Itajaiaçu. E nas encostas temos alguns problemas pontuais com movimentos gravitacionais de massa, que são os deslizamentos, as quedas de blocos de rocha, né? E problemas correlatos. Mas, né, repito, o município de Rio do Sul está bastante empenhado, tanto por parte dos moradores que nos receberam, quanto da Defesa Civil e aí o Serviço Geológico do Brasil e todas as instituições técnicas do Ministério das Cidades, né? Isso é muito importante pontuar. Esse trabalho está sendo totalmente financiado pelo Ministério das Cidades, pela Secretaria Nacional de Periferias. Então, estamos todos empenhados em entregar um bom trabalho para que o município possa, então, tocar, né, as próximas etapas de melhoria das condições e erradicação ou mitigação do risco nas áreas avaliadas. Claro que a gente não quer que aconteça, né, Júlio? Mas nós já estamos um pouco calejados com essa questão das enchentes e nos preocupa muito, enquanto comunidade e a imprensa, a questão dos deslizamentos, dos escorregamentos, até porque a enchente ela vem de uma forma gradativa e você consegue tirar suas coisas, você consegue sair de casa e você consegue fazer a preservação de vida, principalmente. E o escorregamento ele pode acontecer de uma forma repentina e, quem sabe, tirar vidas, como nós tivemos tantos históricos aqui no Brasil. Já foi possível identificar alguma coisa, uma parte visual de que nós temos áreas de risco mesmo e áreas que têm que ter uma atenção muito especial por parte do governo municipal, do estado e, por consequência, também do país, já que fazemos parte de um todo, por favor? Sim, sem dúvida. Quando você se distancia dos grandes rios aqui da região mais central do município de Rio do Sul, você vai para áreas um pouco mais montanhosas, digamos assim, né? E essas áreas, elas são suscetíveis, elas são propensas, sim, a movimentos gravitacionais de massa, deslizamentos, principalmente. E, no entanto, elas não necessariamente elas não devem ser ocupadas, mas é muito importante que elas sejam ocupadas da maneira correta. E como que você ocupa uma encosta de maneira correta, né? Da maneira menos invasiva possível. Então, você evita fazer escavações inadequadas, você evita fazer cortes verticalizados sem obras de contenção, sem muros, evita fazer intervenções sem o apoio de um técnico, né, de um geólogo, de um engenheiro civil. E tomando essas medidas, é possível sim, né, existem vários exemplos de regiões que são montanhosas, que estão em encostas, mas que são ocupadas de maneira pouco invasiva.
E isso traz uma segurança, né, maior para expansão, né, da área urbana e, consequentemente, para os moradores. É claro que Rio do Sul, quando você adentra para o que, né, aqui é chamado localmente de valadas, né, Valada São Paulo, Valada Itoupava, você vai para regiões um pouco onde os vales são mais encaixados, mais fechados, e você tem uma propensão maior aos deslizamentos, porque as encostas estão mais próximas das casas, né? Mas, repito, isso é possível, sim, de ocupar de maneira segura, claro, né? Analisando caso a caso, de maneira técnica, né? E bastante detalhada. Ainda depois de tanto tempo, né, que a gente cresceu, e não é segredo para ninguém, Rio do Sul cresceu de forma desordenada. A gente não tem um planejamento Tá na cara, né? É só de olhar, crescimento, né? Ainda dá para consertar o que nós temos aqui? Ou ficou muito difícil, Júlio? Então, o risco, ele sempre pode ser mitigado de alguma maneira, né? Então, o que tem que ser colocado na mesa é qual o custo, não só financeiro, mas pessoal, que isso pode trazer, né, tanto para as instituições públicas quanto para os próprios moradores. Você pode mitigar o risco com ações que a gente diz não estruturantes, como, por exemplo, ações educativas, uma população bem consciente, uma população, um bom plano de contingência para ser utilizado em épocas de desastre, ele já mitiga o risco de perdas de vidas, de eventualmente perdas patrimoniais. As pessoas conseguem antever e sair antes e ter toda a ação antecedente, né, ao desastre. E existem ações que são mais caras, né, financeiramente falando, que são as ações estruturais, são obras de engenharia. Então, do ponto de vista de inundações, são grandes obras de drenagem, ações, inclusive, em outros municípios, porque aqui a gente está falando de uma bacia hidrográfica, né? Então, os rios que drenam o município de Rio do Sul, eles não necessariamente nascem no município de Rio do Sul. Então, muitas vezes, para inundação, você tem que agir a montante, né? Ou seja, nos municípios vizinhos. Para movimentos gravitacionais de massa, normalmente se implantam grandes obras de contenção de encostas e tal, que são obras caras. Então, assim, é possível mitigar o risco? É possível. Agora, primeiro, tem que haver uma priorização, porque é utópico a gente achar que, né, um único trabalho vai reduzir todo o risco, e aí Rio do Sul não vai ter mais risco, né? Mas é possível mitigá-lo em algumas regiões, né? Então, eu costumo até dizer, né, brincando aí nas minhas andanças pelo Brasil, de que é possível você conviver com o risco. E se não fosse, países, por exemplo, como o Japão, como a Indonésia, não existiriam. Eles convivem diariamente com o risco, de maneira técnica, de maneira sábia e com a população consciente. Eu sei que a outra equipe que esteve aqui, ela percorreu algumas regiões onde já ocorreram movimentações. Eu não sei se aconteceu o mesmo com vocês agora. E a dúvida que eu tenho, o Alex Roller e os ouvintes, é a mesma equipe? Que bom, que bom. Equipe. Melhor ainda, então. Se é a mesma equipe, melhor ainda. Porque esses locais, eles continuam se movimentando ou aconteceu aquela movimentação pontual, não dá para se saber agora, talvez? O monitoramento da continuidade ou não de uma movimentação, ela exige implantação de instrumentos, né, no local, e isso não No mínimo uma medição, né? Exatamente, né? No mínimo uma medição topográfica, né, mais rudimentar, mas é necessário fazer essa medição, então, ou com instrumentos um pouco mais precisos, né? Dá para fazer isso com algumas instrumentações via satélite, enfim, mas isso não é escopo do plano municipal. Claro. O plano municipal, ele vai identificar uma área como uma área de risco e posteriormente, né, igual eu falei, a gente está terminando a etapa de levantamento de campo para delimitação e caracterização dessas áreas e posteriormente vem uma equipe então de engenheiros para percorrer essas áreas e ver quais medidas podem ou não ser implementadas nessas regiões mapeadas, né? Então, a continuidade ou não do movimento, ela não constitui escopo, mas indiretamente, se for caracterizado como uma área de risco, posteriormente vai ter uma sugestão de medida que possa eventualmente mitigar o risco daquela região, independente se o movimento está ativo ou não. Vocês já chegaram a conversar com a comunidade, visitando as pessoas, etc? Foram bem recebidos, Roller? Sim, desde o primeiro momento, a equipe sempre foi dividida em duas, né? São 4 geólogos, mas se divide em 2 equipes e cada equipe sempre teve um agente de defesa civil junto para fazer a porta de entrada junto à comunidade, apresentá-los e poder adentrar muitas vezes ao imóvel, aos fundos da residência, né? Fazer esse convencimento, conscientizar realmente as pessoas nesse sentido. É importante frisar de que isso é um trabalho a médio prazo, né? Tem
término previsto ao final de 2026, mas já está tudo pré-estabelecido, já está tudo contratado. Então, aquele temor, aquele medo de daqui a pouco vai parar por aí. Não, já está tudo pré-estabelecido com o Ministério das Cidades, inclusive essa contratação da equipe técnica que vem a posterior, que é uma equipe do IPT, e possivelmente até mesmo com os geólogos juntamente fazer essas propostas, né? Então já está tudo pré-estabelecido, já tem datas futuras para isso no contrato, né? Claro, não são somente louros ao município, né? O município assinou um termo de adesão a esse programa. Então, futuramente, o município tem a obrigação de acompanhar esse processo de execução, né? O município tem essa obrigação futura. Será apresentado em audiência pública para a população, é dado toda a publicidade do que foi mapeado, de quais são as propostas, e aí vem a obrigação do município de acompanhar o processo de execução. Já também, como eu citei em entrevista anterior, nós no momento já não vamos precisar correr com o pires na mão atrás da captação de recursos. Também já está pré-estabelecido pelo Ministério das Cidades a fonte desse recurso, né? Para possíveis execuções de obras. Então, estamos bem alinhados nesse sentido. Diversos municípios gastaram alguns milhões para ter esse trabalho, e o município de Rio do Sul foi agraciado. Então, a gente recebe com muito entusiasmo, estamos muito confiantes, né, nesse documento que está sendo tratado atualmente como uma das ferramentas mais importantes para a gestão e planejamento de proteção e defesa civil, citado inclusive no fórum de semana passada, o Fórum Estadual da FECAN-AMAV, como um dos municípios, uma das ferramentas mais importantes para isso. Que baita oportunidade para Rio do Sul. Meu Deus, e principalmente, Alex, porque ele coloca no colo do gestor público, perdoem a expressão, a obrigação de dar continuidade a isso, porque se ocorrer alguma coisa e ele for pedir dinheiro do governo federal para se fazer algo, diz, mas o senhor não está fazendo nem o dever de casa. Não é verdade? Exatamente. Não está fazendo nem o dever de casa e agora o senhor quer mais dinheiro para fazer alguma coisa? Isso. Nós teremos o documento, que é o Plano Municipal de Redução de Risco, com as propostas e já com estimativa de valores para execução dessas obras. Então, a gente chega com um projeto básico lá já, né? Nesse sentido. Que loucura. Quer completar, Júlio? É importante a população ter conhecimento que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil ele é uma cadeia, como se fosse uma corrente, e cada elo ele tem a sua função. A população tem a sua função, as instituições técnicas têm a sua função, a Defesa Civil tem a sua função e os gestores públicos têm a sua função. Então, se um desses elos não funciona corretamente, a cadeia é rompida. E é exatamente o que o Aldo falou, né? Então, todo mundo precisa fazer a sua parte para que o resultado seja, de fato, atingido. E talvez, em toda essa cadeia aqui, o mais importante seja a população, viu, Alex? Porque se a população ela fizer as coisas de forma técnica, daqui a pouco nós não precisamos estar com o Serviço Geológico do Brasil aqui apontando áreas de risco e que podem colocar as pessoas em situação complicada. Incrível. Isso aí é fundamental, esse assunto. E mais importante do que tratar as áreas de risco já existentes é você não ampliá-las, né? Então, o município ele tem uma gama de áreas de risco, as quais devem, né, ter atenção, mas se isso não crescer, já é, de fato, um caminho excelente, né? Então, é você prevenir que isso se agrave futuramente de uma expansão urbana segura, né? O coordenador disse que o trabalho segue até fim do ano que vem, né? Um trabalho de médio prazo. Vocês permanecem na cidade até quando, nessa primeira etapa? Como é que vai funcionar? É hoje, Quais são os próximos passos? Hoje é o dia? Sim. Essa é a segunda campanha de campo, né, para levantamento das áreas de risco. Então, a gente concluiu o levantamento das áreas ontem. Hoje estamos nos deslocando. A de campo será concluída hoje? Para levantamento das áreas de risco, sim. Tem etapas de campo futuras, agora com o time de engenheiros, né, que vai visitar essas áreas que foram cartografadas para a proposição de medidas estruturais. Isso deve acontecer no início do ano que vem, né, talvez no primeiro trimestre, os primeiros 4 meses do ano que vem. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui só para ficar de mais fácil compreensão para a nossa população, Alex. Então, agora vocês encerram esse levantamento. Os engenheiros vêm para Rio do Sul e, de acordo com o que vocês foram levantados, eles vão, vou citar só um exemplo, eles vão lá no Taboão, por exemplo, que vocês fizeram levantamentos. Nós estamos aqui no Taboão, olha todo o levantamento, olha, aqui nós vamos ter que fazer isso e vamos ter que, plantando tal vegetação aqui, vai segurar isso. Lá na Valada,
Não, aqui nós vamos ter que fazer um muro de contenção, que vai ter que ter no mínimo tanto de inclinação e tal. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Além da proposição das medidas em si, existe uma estimativa de valores também, né, para cada uma das intervenções propostas, né, baseada em tabelas como SINAP, tabelas da Caixa, né, que padronizam os custos operacionais e construtivos das obras de engenharia. Então, tem tanto a proposição dessas medidas em cada uma das áreas, né, de risco alto e muito alto, né, que são as mais graves, com a correspondente estimativa de valores. Isso é um presente, né, Roleiro? Sim, e até porque só reforçando de que o trabalho dos geólogos, esse trabalho de campo, finaliza hoje, mas o trabalho deles não está encerrado porque agora eles retornam ao escritório para fazer a devida... Como apresentar isso ao IPT para depois buscar as propostas, né? Agora eles têm muita imagem, muita foto feita por drone e agora eles retornam ao escritório para fazer esse detalhamento, né? Exato. E inclusive fazer possivelmente o que é alto, o que é muito alto, né? O que é médio, fazer essa definição. Exatamente. No campo a gente faz todas né? A gente toma nota de tudo que a gente está observando, tira as fotografias, conversa com os moradores, pega todas as informações, utilizamos 2 drones, né? Cada uma das equipes estavam com drones para fazer tomadas de imagens aéreas e agora a gente leva isso tudo para o escritório para fazer, de fato, o tratamento desses dados, a delimitação dessas áreas de risco, a hierarquização dos graus de risco, ou seja, qual área que é risco médio, qual área que é risco alto, qual área que é risco muito alto, a construção e elaboração dos mapas, para aí sim, de posse desses mapas, a equipe de engenheiros, né, poder então visitar cada uma dessas áreas, como eu disse, talvez aí no início do ano que vem. Muito legal isso com a população. A própria ONU recomenda que para quando você for fazer alguma coisa, um levantamento, você deve conversar com um nativo, com a pessoa que mora naquela região, porque ele vai saber como que está a Defesa Civil não tem como estar todo o tempo lá, mas ele vê todo dia aquele barranco, não é verdade? Exatamente. O mapeamento de risco, o método mais tradicional e mais difundido, pelo menos no país, e recomendado inclusive por instituições internacionais, é de fato um mapeamento participativo, né? Você tem que ouvir a população, porque de fato é a população que está convivendo com aquilo. A população, muitas vezes, ela não vai conseguir te dar a informação técnica, obviamente, mas o técnico ele é um tradutor. Né? Se ele conversa com a população, ele vê o meio físico, ele vai traduzir isso para informação técnica e um técnico bem capacitado ele vai conseguir fazer um bom trabalho ouvindo a população. Então, esse trabalho de ouvir a população é fundamental e por isso que em todos os trabalhos que nós fazemos no Brasil inteiro, a gente sempre conta com a colaboração da população. Então, quando a gente é bem recebido, como fomos aqui em Rio do Sul, o trabalho ele tende a ser também exitoso, porque a população colaborou, a população prestou as informações, a população deu acesso às suas casas, aos quintais. Então, a gente fica muito grato e, de fato, a gente vai fazer o melhor possível para tornar esse trabalho o melhor possível para a própria população que nos recebeu aqui em Rio do Sul. E nós entramos com esse trabalho que está sendo desenvolvido, Alex, talvez na época mais importante claro que nós não queríamos que nunca tivesse acontecido o problema que aconteceu no Jardim Alexander, por exemplo, né? O problema que aconteceu no Taboão, jamais. Mas a gente acaba se acostumando com as coisas, não é verdade? A gente olha aquele barranco, não é? Aqui na Rui Barbosa, nós tínhamos um desmoronamento ali, ficou e a gente acostumou a desviar daquele local. Já faz parte do cenário. Já fazia parte do cenário. Mas como nós estamos tendo as chuvas cada vez mais intensas e cada vez num maior curto espaço de tempo, as verdadeiras trombas d'água que vem acontecendo, isso acredito que contribui de uma forma muito significativa para essas movimentações, né, Júlio? Com certeza. Recentemente nós tivemos tudo, né? Uma tragédia histórica no Rio Grande do Sul, né? Todo mundo acompanhou. E nós precisamos pensar nas chuvas extremas, nas chuvas intensas que têm ficado cada vez mais frequentes, né? Então, não só os trabalhos e os métodos, eles precisam se adequar a essas chuvas extremas, mas também os sistemas de monitoramento e alerta, a própria população tem que estar consciente, né, que essas chuvas elas podem ocorrer e certamente chuvas muito intensas, né, mais do que as normais, né, as cotidianas, elas tendem a deflagrar desastres de maiores proporções. Por isso que quem reside em áreas de risco, de fato, tem que ter um comportamento preventivo.
É isso, né? Eu só tenho uma última... Não é nem uma última pergunta, é quase uma cobrança fazer pro Roller, aqui da Defesa Civil, porque nós tivemos em Presidente Getúlio, Roller, nós tivemos uma tragédia. Vitimou quantas pessoas lá, Alex? Tu lembra? 19? Foi mais de 20, né? Né? Foi mais de 20. Eu acho que foi Se mais não de me 20 engano, pessoas. 29. Eu acho que foi mais de 20 pessoas, quando deu aquela tromba d'água que veio... No revólver. Isso, no Ribeirão Revólver, que veio trazendo tudo que tinha pela frente: árvores, pedras, barranco, casas e pessoas. E lá, especificamente no Ribeirão Revólver, eles adotaram algumas medidas por lá e colocaram um sistema de alerta com sirene, porque, segundo o que eu estava estudando, seria, no momento, o mais eficiente para este tipo de fenômeno, porque você não consegue disparar um WhatsApp para a pessoa, um SMS para a pessoa, porque ela tem que sair. Mas nós não fizemos aqui na Valada, onde nós tivemos vítima também, e a gente brinca, né, Alex, que nós tivemos uma sorte tremenda. Eu vou explicar mais ou menos para o Júlio, porque aconteceu mais ou menos naquela região, Júlio. E se acontece, talvez, alguns metros para o lado esquerdo, nós pegaríamos um dos bairros mais populosos de Rio do Sul, que é o Fundo Canoas, e que daí nós teríamos uma tragédia. Já foi sem precedentes em Presidente Getúlio. 18 pessoas. Já foi sem precedentes em Presidente Getúlio, mas seria muito maior aqui no Fundo Canoas. E nós não colocamos esse sistema de alerta. Sim, Aldo. Permanecemos focados. Como eu disse, a gente procura fazer muitas ações voltadas às 3 primeiras fases da Proteção e Defesa Civil, que é prevenção, preparação e mitigação. Esse assunto a gente já conversou bastante, a situação de sirenes, a gente precisa sentar e debater um pouco mais. Assim, Aldo, quando você instala uma sirene, posicionamento meu, inclusive como bombeiro, tá? Sim. Porque o bombeiro tem uma central de atendimento 24 horas. Nós precisamos sentar e debater, porque a partir do momento que você instala uma sirene, você está dizendo para aquela comunidade que a hora que tiver um risco, a sirene vai tocar. Só que a Defesa Civil de Rio do Sul não tem plantão 24 horas. Certo? E se a sirene não tocar, a população vai se sentir protegida e tranquila de que não, nenhum problema existente. Certo? Então, a partir do momento que você tem uma sirene, tem o pensamento comigo de que o monitoramento e o controle tem que ser 24 horas também para essa sirene. E também não resolve só a sirene. Certo. Se você não treinar aquela população lá de que cada som representa o quê, não resolve nada. Então, é nesse sentido. A gente precisa sentar e debater e verificar a melhor situação para se propor algo nesse sentido, tá? A sirene é importante, mas como eu disse, aí o monitoramento, o controle dessa sirene também precisa ser 24 horas para que sim possamos dar a tranquilidade e a segurança para a população. Foi quando esse evento lá, Alex? Foi em dezembro de 2020, né? Até nesse sentido, só fugindo um pouco da pauta... Deveria ter sido para ontem isso, nós já estamos em 2025. Poderia ter acontecido mais 4, 5 vezes, porque a gente não sabe quando vai acontecer. Como a gente tenta... E a cobrança não é para o senhor, a cobrança é para a instituição Defesa Civil. E é importante, a gente tem debatido isso, tá? A gente já conversou, inclusive, com o prefeito e o secretário de Segurança nesse sentido. Porque de repente, a gente vai precisar de uma escala. Se acontecer de novo, alguém vai ter que matar no peito essa situação. Dizer, foi por culpa de alguém. Estamos há 5 anos, Alex. Sim, é muito tempo. Né? É muito tempo. Desculpe. Não, que é isso. A gente tem procurado trazer consciência ao nosso cidadão, preparar ele. No primeiro contato que teve aqui com o seu Lauro Pisato, do SGB, né, do Serviço Geológico do Brasil, eu já conhecia Sensacional, seu Lauro. eu já conhecia dessa cartilha, porque esse curso eu fiz há anos atrás. Isso aqui já é a 4ª edição, né, da cartilha do Serviço Geológico do Brasil, que vem trazer informações para a comunidade. A gente fez o contato com o seu Lauro, agora recentemente falei com o Júlio. Júlio, na próxima vinda de vocês, é possível trazer alguns exemplares para a gente distribuir, já que a gente já invocou no início desse ano também a participação 100% das nossas escolas municipais ao programa Defesa Civil na Escola. Então, mensalmente, temos crianças visitando a nossa instituição e a gente vai passar a distribuir para cada criança um exemplar, porque tem diversas. Deixo um com você e você distribui para o Alex. Muito bom. Como que é a cartilha. Esse é um material do Serviço Geológico. Gente, funciona muito bem no Japão. É questão cultural. A gente precisa trazer isso à nossa população, para eles se sentirem mais seguros, mais protegidos, mais preparados, com informação, né? Muito bom, muito bom. Parabéns. Muito bom mesmo. E a 4ª edição já. É a 4ª edição. Maravilhoso. Bem bacana. Gente, nós estamos à disposição, viu, Júlio, viu, secretário, coordenador, o senhor sabe disso, né? Fique à vontade, tá bom? Muito obrigado e estamos sempre à disposição para
tratar qualquer assunto relacionado à proteção e defesa civil. Renovo os agradecimentos pelo convite, um prazer. Muito obrigado pela essa oportunidade e, enfim, nos vemos em breve. Né, Com certeza. Bom retorno para ti, viu? Obrigado. E a gente vai estar acompanhando lá no site, que a gente já procurou por lá, né? Quando começarem a alimentar as informações aqui de Rio do Sul, a gente, na medida do possível, se tiver alguma dúvida, inclusive, vai acionar o Serviço Geológico do Brasil para tirar alguma dúvida, porque tudo vira notícia e quanto mais bem informada estiver a população, fica mais fácil de ela tomar as suas medidas. Eu faço Claro. um convite para a população conhecer o site do Serviço Isso. Geológico do Brasil, porque tem diversos materiais educativos. Né? As Tem redes sociais são muito redes informativas. sociais, temos cursos virtuais de percepção e mapeamento de áreas de risco que qualquer pessoa pode fazer com emissão de certificado, está tudo na escola virtual do governo. Se pesquisar na internet aí no site do Serviço Geológico do Brasil vai encontrar. Se não encontrar, fale com o nosso serviço de atendimento ao usuário, que a gente vai fazer o máximo para atendê-lo. E desculpe, tá, mas na região que nós moramos, amigo, eu acho que seria uma obrigação nossa fazer esses cursos, viu? Não é verdade? Para nós sabermos das coisas. Talvez até colocar na grade das escolas municipais alguma coisa parecida com isso. Olha que projeto importante, meu caro Alex Policarpo, né? A gente Olha que pode projeto importante. Começar a conviver, como disse o Roller, e criar uma E cultura. o curso está né? pronto, Questão amigo. O cultural. curso está pronto. Tem material, tudo, né? Isso, daqui a pouco a única coisa que o professor vai fazer é ser um facilitador de alguma linguagem que porventura o aluno não entenda, né? É verdade. E tenho certeza que se precisar do serviço geológico, eles vêm aqui também para ajudar. O programa Defesa Civil na Escola tem trabalhado bastante nesse Que sentido. legal. Essa parceria que firmamos com o IFC, o curso de agente comunitário de defesa civil, que a gente fomentou a participação de agentes públicos nesse primeiro que teve, foi muito importante também, vai ter novas etapas desse curso, então vamos fortalecer essa questão cultural. Só aproveitando o momento, no início da próxima semana completam 2 anos do segundo maior evento de inundação que verdade. tive verdade. no município. Eu vou te deixar uma relação de ações que a gente tem Muito encaminhado Muito bom. desde lá, frente à proteção e defesa civil, para vocês terem aí já. Né? Muito bom para a gente encaminhar aqui para o nosso jornalismo e até saber de que às vezes no silêncio o pessoal continua trabalhando, né? Isso aí. Isso é Isso. bem importante. E não dá para esquecer, né? Muito bem lembrado, viu? É Roller? verdade. Obrigado. E nós vivemos um tempão, né? É verdade. De 83, 84 até 2011. 2011, Né? uma Nós grande. sofremos um apagão. Gente, um abraço, viu? Obrigado Abraço mesmo. mais uma vez. Boa Vai comer sexta aquele pra todo queijinho mundo. agora. Opa, obrigado. Vamos ao intervalo e na volta do intervalo tem mais aqui no Café com Notícias. Fique com a gente agora às 7h33. Estamos apresentando Café com Notícias. Amanda